Eu agradeço aí os elogios, doutor Viana, e isso, inclusive, nos incentiva a melhorar cada vez mais, né? Que é o tema, inclusive, da nossa palestra hoje, que é competências essenciais para o desenvolvimento do negócio. Essa é a terceira vez que nós viemos aqui para o Cresce. Eu sinto muito prazer de vir aqui proferir palestra para vocês, porque quem está aqui, nesse horário, são pessoas realmente interessadas. Tenho certeza que vocês não vieram só para o coquetel, certo? Vocês vieram porque vocês estão realmente interessados em melhorar na profissão. Inclusive, nós temos um adolescente aqui, seu Avedes, né? Um adolescente aqui. Já passou dos 50, né, seu Avedes? Mais ou menos, né? Isso, inclusive, é um exemplo, né? As pessoas que só envelhece quem quer. Aliás, a gente só envelhece quando deixa de ser moço, quando deixa de ser jovem. E ser jovem não é no corpo só. Ser jovem é na cabeça também, né? Tem jovens aos 70, 80 anos e tem velhos aos 20 anos. Não é verdade? Deus te conserve assim. Muito bem. Então, competências essenciais para o desenvolvimento do negócio. Aprender a desenvolver as principais qualidades e as novas competências que valorizam e diferenciam as pessoas para que essas obtenham sucesso nos negócios. Enfoca habilidades, competência, conhecimento e atitudes. Hoje, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está acontecendo hoje no mundo, né? As mudanças significativas no mundo, como a globalização, desregulamentação, volatilidade, convergência, fronteiras menos definidas entre os setores de atividade, prevalência de padrões, fim da intermediação e nova consciência ecológica. O ritmo das mudanças em nosso mundo é o mais rápido já alcançado, e o futuro nos acena com uma aceleração ainda maior em termos de inovação tecnológica e reconfiguração do modo de trabalhar e competir em todas as atividades. Enquanto a globalização impõe novos padrões de competitividade ao mundo, exige mudanças na forma de pensar das empresas, pessoas e na maneira como administram as suas atividades. Assim, sobreviverá quem se adaptar aos novos tempos, com diferenciais a oferecer aos mercados. Tudo muda no universo, no mundo, nas empresas, no mercado, tudo muda. Então, as competências que se exigiam há 10, 20 anos atrás não são as mesmas de hoje. Então, vamos conhecer quais são as competências essenciais que o mundo está exigindo hoje. Vamos entender a evolução do ser humano, primeiramente. Para a gente entender a evolução do ser humano, eu vou focar algumas palavras, talvez novas. Sei que a maioria já deve ter ouvido falar, já deve ter lido a respeito. Sobre os memes. Alguém já ouviu falar sobre memes aqui, não? Nunca ouviram falar? O meme é o seguinte: são sistemas de crenças, valores e comportamentos que uma pessoa incorpora, né? Como é que funciona? Quem estuda os memes é a memética, ciência que estuda os memes. Se aplica a indivíduos, famílias, organizações e países. O memes é os genes sociais. Os genes vocês conhecem, né? Todo mundo tem gene. Todo mundo herdou os genes do pai, da mãe, do avô, que são tendências hereditárias biológicas. O que são os memes? Tendências hereditárias sociológicas. O gene é uma instrução para construir proteínas armazenado em uma célula e passado adiante pela reprodução. O meme é uma instrução para construir comportamentos armazenado em um cérebro e passado adiante a outros cérebros pela imitação. Nós vamos ver como que eles influenciam, inclusive, a cultura, a história, né, e a formação das pessoas. Evolução. Quanto maior o grau evolutivo, maior será a flexibilidade de comportamento e maior a chance de sobrevivência e de dominação dos sistemas inferiores. Então, nós temos aqui um conceito de evolução.
segundo a teoria do Charles Darwin, né? O criador da teoria da evolução. Então, evolução, segundo Darwin, seria isso: nós descendemos do macaco e chegamos ao que nós somos hoje. Ou seria essa daqui? Está mais para essa? Ou seria essa daqui? Ou seria essa daqui? Está acontecendo? Ou, né, mais provável que seria essa daqui. O homem evoluiu, hoje está sentado diante de um computador. Passa a maior parte do tempo sentado diante do computador. Não no caso dos corretores, né? Vocês passam mais tempo na rua, ganhando dinheiro, né? Muito dinheiro, não é verdade? Aliás, é até uma história que eu fiquei sabendo aí, que quem está no ramo hoje de corretor, ou ficou rico, ou está milionário hoje. Uma das duas opções, não é verdade? São milionários, né? Ou evolução, isso daqui em São Paulo está acontecendo agora. É o que está acontecendo em São Paulo agora, infelizmente, né? Aí eu pergunto, as cidades crescem, tudo melhora em todos os aspectos, pelo menos o que nós pensamos, e a condição que nós temos de morar aqui numa cidade como São Paulo, que é a principal cidade do país, uma das melhores da América do Sul, né, da América Latina, e nós temos essa condição aqui quando chove todos os anos, e não muda o quadro. Isso é evolução? Aliás, é uma coisa muito importante a gente entender aqui a diferença entre crescimento e evolução. Vocês sabem a diferença entre crescimento e evolução? Crescer é expandir, né? É aumentar, é melhorar. Agora, evoluir é saber por que está crescendo, por que está melhorando. Essa é a diferença. Então, enquanto você, como corretor, percebe que você está melhorando na sua prática do dia a dia, você sabe por que está te levando até lá, essa performance profissional, essa competência melhorada enquanto profissional, então você está evoluindo. Quando você faz uma venda, você aborda um cliente, demonstra o produto, né, os imóveis, e você fecha a venda, e você sabe em que momento da venda você fechou a venda, se foi na abertura, na demonstração, no fechamento, na negociação, na superação de objeções, se você sabe qual é o momento vital que fez você ganhar aquela venda, você está evoluindo. Porque cada contato que vocês fazem, a cada cliente, cada contato, vocês têm que tomar como se fosse uma aula de vendas, onde vocês aprenderam o que deve ser feito e vocês aprenderam o que não deve ser feito. Para aquilo que deve ser feito, deve ser repetido. Aquilo que não deve ser feito, serve de lição. Se você consegue prestar atenção nessas coisas no seu trabalho, você está evoluindo. Porque ao final de cada dia, depois de vários contatos, né, de várias entrevistas, de vários clientes atendidos, vocês não fizeram apenas uma aula de vendas, vocês fizeram um curso de vendas com cada cliente, com cada situação vocês aprenderam. Se vocês prestam atenção nisso, vocês analisam, vocês estão evoluindo, vocês estão melhorando a competência pessoal e profissional de vocês. Então, a evolução profissional. O homem começou aqui, inventando a roda. Foi uma das primeiras profissões, porque a roda é usada até hoje, né? As formas que nós mais vemos por aí tem forma de círculo, vocês podem observar. Temos um aqui, ó. Né? Então, o homem evoluiu dessa profissão de criador de rodas. Disseram que a primeira roda, ela era quadrada, foi inventada pelo português, né? Depois, eles colocaram ela para rodar, ela foi rodando, foi aparando as quinas,
e chegou a ser a roda que nós conhecemos hoje. É brincadeira, se tem algum português aí, não leve a sério. Então, o homem evoluiu, até chegar ao corretor de imóveis, que está aqui na ponta da evolução do ser humano. Então, o corretor de imóveis é o fruto e o produto dessa evolução humana. Vocês viram que grande evolução, da roda, né, até o trabalho que vocês fazem hoje. Então, entendendo um pouco dos memes, para a gente entender, antes de entrar nas competências, vamos falar um pouco sobre a memética, que é a ciência que estuda os memes. O termo meme surgiu em 1976 no livro de Selfish Gene, O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, que é um zoólogo, né? Assim como o gene é a parte mais básica da composição de um corpo, o meme é a unidade mais elementar da ideia. Os memes se espalham, se recombinam, se reproduzem. A melhor definição para o meme é de que ele consiste em uma espécie de vírus de memória. Vírus de memória. Como é que funciona o meme? Ideias que, como vírus, têm o objetivo de se replicar. Eles se multiplicam, né? O hospedeiro é a mente humana. O método de contaminação são as cargas imperativas, ganchos ou hooks. Estimulam o hospedeiro a aceitar o meme, fazendo o hospedeiro espalhá-lo. A analogia biológica que se pode fazer aqui é que ele simula o comportamento evolucionista dos seres vivos. Nós vamos entender melhor nos próximos slides. Metameme é o meme que deu origem à memética. Exemplos de meme, para vocês entenderem o que é um meme. Correntes de carta. Sabe aquelas correntes de carta? Você vai passando para outro, para outro, para outro. E-mail. Religiões. Lendas urbanas. Bordões e frases de efeito. Marcas e, claro, a publicidade. São tudo formas de memes. A publicidade como meme. Uma boa propaganda, por exemplo, é aquela que convence, que atinge seus objetivos. Uma boa propaganda é necessariamente um bom meme. Então, se vocês quiserem replicar os memes de vocês, aquele que vocês receberam, que estão melhorados dentro da mente de vocês, né, vocês têm que criar uma boa propaganda de si mesmo, uma boa promoção de você, que é o melhor produto a ser vendido, né, e passar para frente. Se vocês conseguirem vender essa ideia, automaticamente vocês fizeram um bom meme. O meme, então, nesse caso, é um disseminador de informações, de cultura, de ideias. Que ele vai se propagando através das pessoas. Então, aqui eu vou colocar uma síntese da evolução do comportamento humano. Esses são os memes, ó, os vários tipos. E como que ele entra na mente, ó. Aqui nós temos marcas de carro, da Coca-Cola, de todos os conceitos que existem. Aqui nós temos os tipos de memes. O meme bege, que foi o primeiro, o roxo, o vermelho, o azul, o laranja, o verde, o amarelo e o turquesa, que é o que nós estamos vivendo hoje, a partir de 2000. Nesse novo século, nesse novo milênio. Nós estamos vivendo o meme turquesa, azul turquesa. Então, entendendo o meme, o primeiro meme, o bege, ele é da época, ele representa a época da pré-história, onde o ser humano, ele sobrevivia. É a época da sobrevivência individual. A expectativa de vida dessa pessoa era de 20 anos, mais ou menos. Na pré-história, a pessoa tinha um cérebro menor, incapacidade não conseguia falar, tinha dissociabilidade, né, por causa de não conseguir falar. Ele só grunhia, ele repetia o som dos animais. O homem não tinha descoberto a fala ainda. E vivia fugindo dos predadores e a busca diária de alimentos para sobreviver. Isso caracteriza o meme bege, nos inícios da história. O meme roxo já é diferente. O homem já falava, já conseguia comunicar seu pensamento, comunicar suas ideias, e daí,
nasceu, inclusive, a primeira forma de venda, que foi a troca. A primeira forma de venda que existiu foi a troca, sistema de troca. Então, o homem da pré-história, ele fazia o seguinte, ele trocava uma mulher de 40 por duas de 20. Né? Isso na pré-história. Então, ele tinha lá vários porcos, ele trocava por cabra, várias cabras, trocava por galinhas, e assim por diante. O primeiro sistema de venda foi o sistema de troca. Né? Não existia moeda ainda. Então, aí, o homem começou a viver em grupos, porque ele percebeu que, quando ele começou a falar, a comunicar o que ele pensava, ele viu a necessidade de viver em grupo, porque o homem é um ser gregário. O que é ser gregário? Que nasceu para viver em grupo. O homem se destrói se ele tenta viver isolado de outra pessoa. Tanto é que a sociedade quer punir uma pessoa, coloca atrás das grades, com mordomia ou não, para que ele fique longe do contato com as coisas que ele gosta. Entendeu? Então, veja bem, foi a época das civilizações nômades. Por quê? O homem, quando ele começou a viver em grupo, o que acontecia? Eles viviam da caça, das frutas e do que ele encontrava na natureza. Mas a caça, a fruta, se escasseava. Então, eles eram obrigados a constantemente estar mudando de lugar à procura de comida, de fruta, de novas caças e assim por diante. Então, o homem era nômade por causa disso. Mas o grande trunfo aí do ser humano foi o pertencimento tribal. Começou a se organizar a primeira forma de sociedade em tribo. Aí nasceu a sociedade. E ele passou a domesticar animais também. O meme vermelho, tá, foi o meme da dominação guerreira. As riquezas da terra geram tecnologia e a ânsia de poder e dominação. Aí surgem as guerras. Foi a época das civilizações do regádio, chamado primeira onda de evolução. Que o homem descobre uma forma de se fixar no local, não ficar mudando tanto a plantação. Aí nasce a agricultura. Tá? E foi a primeira forma de regádio, através de irrigação. Então, as primeiras civilizações do regádio, eles faziam a sua agricultura perto de um rio, de um córrego, onde eles podiam fazer o sistema de regádio, de irrigação, para fixar o homem. E essa agricultura criada pelo homem na pré-história continua até hoje. E nós só estamos vivos, sobrevivendo, porque o homem preservou e desenvolveu a agricultura. Se não fosse isso, a gente não existiria mais, porque não teria comida para todo mundo, caça para todo mundo, frutas para todo mundo, naturais. E o meme azul é o meme que simboliza a época de normas de conduta religiosa, líderes religiosos, códigos de moral e de conduta, e também surgiu as guerras santas, né? Nessa época, um momento histórico, religiões monoteístas, onde a gente acredita num Deus só, né? Até o Renascimento. É também a época das monarquias absolutas e o poder religioso. O meme laranja foi a época, o valor predominante, foi a época de estratégia de realização e sucesso material, a partir do século XVI, pela Reforma Protestante e pela Revolução Industrial. O momento histórico foi o Renascimento Científico e a Revolução Industrial, que é a segunda onda de evolução. É a época dos grandes descobrimentos, método científico e a economia. Nasceu aí. O meme verde é o meme, o valor predominante, é o humanismo e participação social, caracteriza a terceira onda. É o declínio do modelo industrial com a entrada do setor de serviços. Começou aqui. A partir dos anos 60, o computador e telecomunicações permite a globalização e também a democracia. E desenvolveu no ser humano, começou a desenvolver no ser humano a consciência ecológica, que até então o homem não tinha um pingo de preocupação. O meme amarelo, o valor predominante é criatividade e flexibilidade mental, que foi o século passado, né? Onde aconteceu a revolução da mente, surgiu as neurociências e o desenvolvimento da psicologia. Final do século XX, a quarta onda.
A velocidade da internet e globalização, onde se obtém respostas rápidas e mentes criativas, onde nós começamos a experimentar também limitações de recursos naturais. Então, a época que nós temos que pensar e refletir, que nós temos que fazer mais com menos, cada vez mais com menos. E, por fim, século XXI, é a quinta onda, né? Representada pelo meme turquesa, que o valor predominante é holismo e renovação, onde o homem vai atrás da busca de sentido da vida, do trabalho, das coisas que ele tem, que não tem, sentido moral e ético associado à visão holística e integrativa. Aqui, o que nós buscamos? A qualidade de vida e o bem comum. Uso e não abuso. Então, a falta dessa cultura, desse entendimento, gera distorções e criminalidade em grandes proporções, que é o que está acontecendo hoje. Por que tanto crime? Por que tanta violência? Muito bem. Os memes continuam representados hoje na sociedade atual. Como é que a gente reconhece esses memes e as suas respectivas cores hoje na nossa sociedade? O meme bege, hoje, ele representa, por exemplo, ele está representado na sobrevivência individual dos mendigos, que são marginais aí na rua, mexendo em lata de lixos. Geralmente é um padrão encontrado em países do terceiro mundo. São marginal ou marginalizados? Marginalizados. E marginal, porque eles são marginal que vive à margem da lei, à margem da lei. Então, eles não têm preocupação com horário, não tem casa, não tem lei, não tem cômico que aparece, dorme onde dá, e assim por diante, né? O meme roxo, você pode encontrar tribos em várias partes do mundo. Quando a gente fala em tribo, não só tribo indígena, viu? Pega uma torcida de um time, é uma tribo, né? Aquele jovem hoje que anda com aquelas roupas pretas, tal, também é uma tribo, né? Então, espírito de bairrismo, corporativismo, torcidas organizadas, tudo isso daqui, o meme roxo é representado hoje através desse tipo de pessoas. O meme vermelho é o comportamento das gangues marginais. Vitória da força física, cowboys policiais e caçadores profissionais. Ele existe ainda na nossa sociedade. O meme azul é presente no comportamento de fiéis das religiões dogmáticas, nas atitudes de sacrifícios de civis e militares. Ele pertence ainda, através desse comportamento. O meme laranja é a ética utilitária do business to business, né? Negócios para negócios, de empresa para empresa. O dinheiro continua sendo o grande valor que move o mundo, ainda continua. O dinheiro ainda continua sendo o grande valor. O meme verde está presente na nossa sociedade através da participação democrática, redes de computador, o espírito ecológico globalizado. Hoje, as famosas redes, como o Facebook, Google, né, e outros que tem por aí, né? As pessoas cada vez mais estão entrando. O amarelo é representado na nossa sociedade atual na busca consciente de autoconfiança, autoestima e autoajuda, na flexibilidade, gerar e aceitar inovações e agregar conhecimento pela aprendizagem acelerada, de aprender rápido. Nós estamos vivendo uma época de muitas informações, muitos memes sendo trocados por aí, sendo recebidos e emanados, né? O excesso de informações, e nós não estamos tendo tempo para digerir todas as informações que vêm de tudo que é lado. Nós somos bombardeados por informações. Uma informação, quando você recebe essa informação, ela não é conhecimento, ela se torna conhecimento a partir do momento que ela é colocada em prática. Se uma informação que recebeu não é colocada em prática, não se torna conhecimento. Conhecimento é informação testada, colocada em prática. E o excesso não, esse conhecimento da informação colocada em prática, muitas vezes, se torna o quê? O know-how. É quando a pessoa domina um determinado assunto, né? E a turquesa, meme turquesa, a visão integrativa holística,
que é a busca pela qualidade. Hoje o ser humano ele está cada vez mais buscando uma qualidade de vida em todos os aspectos. Procurando um trabalho perto de onde ele mora, procurando uma forma de se comunicar melhor, uma forma de transporte melhor, né? Para si, para a família. Todo mundo está buscando, e buscando o sentido na vida. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou orando, que eu estou rezando? A busca do sentido da vida, que foi muito bem, inclusive, descrita e trabalhada no livro do Viktor Frankl, né? Na busca do sentido. O Viktor Frankl, para quem não conhece, ele era um psiquiatra austríaco, doutor em várias áreas, psicologia, sociologia, e também psiquiatra, psicólogo também. E na Segunda Guerra Mundial, ele foi aprisionado, porque ele era judeu, foi aprisionado pelos nazistas. Então ele ficou num campo de concentração e sofreu as mazelas do campo de concentração naquela época, dos alemães, dos nazistas. E ele conseguiu sair de lá, ele escapou, ele elaborou uma estratégia e conseguiu escapar do campo de nazista. A partir daí, ele escreveu esse livro, Na Busca do Sentido da Vida, né? A busca do sentido. Qual é o sentido da vida? Então, o ser humano hoje, através essa volúpia em consumir, em ter, em conseguir, em ganhar, o ser humano está se autodestruindo e destruindo as outras pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Deus criou a natureza criou o homem criou a técnica e a técnica está destruindo o homem. É verdade ou não é? Então, veja bem, o Viktor Frankl, ele diz que essa busca do sentido, muitas vezes, você não consegue entender porque uma pessoa vive em constante velocidade, colocando em risco a sua vida e das demais pessoas. A bebida, hoje a proliferação dos bares, dos botecos, os jovens bebendo, as mulheres quase não bebiam antes, hoje estão bebendo muito mais que os homens, nos barzinhos, fumando, né? Se drogando. Então, isso daí é uma busca de sentido, ou, não entendendo essa busca, a fuga para a bebida, a fuga para os vícios, para a velocidade, para os esportes radicais e por uma série de coisas. Muito bem. Então, tudo isso que nós vimos aí, informações que nós estamos vivendo no dia de hoje, através da globalização, da internet e de outras ondas que nós estamos recebendo hoje, isso exige novas competências. Está exigindo do ser humano novas competências. Então, entendendo o que é competência? Habilidade para realizar alguma tarefa de forma satisfatória. Então, competências são repertórios de comportamentos que algumas pessoas ou organizações dominam, o que as faz destacar de outras em contextos específicos. Tem uma piada aqui do regime de competência, que eu selecionei para vocês. O conceito mais moderno de regime de competência é o seguinte: chama-se regime de competência quando o maridão está confortavelmente lendo seu jornal de domingo, quando a sua mulher chega para ele e diz: a empregada vai embora. O marido: o problema é teu. A mulher: mas ela está grávida. O marido: o problema é dela. A mulher: e o filho é teu. O marido: o problema é meu. Esse é o valor da competência, que é assumir, né? Então, nós temos aqui o perfil de competências. Vocês vão, ao longo da explanação aqui, vocês vão se situando. Qual é a competência que você já tem, domine, e qual está faltando para vocês, para que vocês se completem. Porque hoje não basta você saber mais, você aprender mais, o importante é você se diferenciar das outras pessoas. Não é fazer o que os outros fazem. Existe um grande segredo do marketing. O grande segredo do marketing é fazer mais do que os outros ou diferente dos outros,
ou as duas coisas juntas. E vocês também, porque vocês praticam marketing. Muito bem. O perfil de competências é o diferencial competitivo de cada pessoa e define competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. As competências profissionais podem ser divididas em 3 dimensões: a de conhecimento, de habilidade e atitude, independentes, mas com estreita relação ao todo. A dimensão do conhecimento corresponde a uma série de informações. Então, nós temos aqui, definindo as competências, conhecimentos, que você precisa hoje dominar para exercer bem a sua profissão, sobre o mercado imobiliário, sobre a conjuntura econômica, política, social, as habilidades que você tem que ter para vender, habilidades de vendas, de persuasão, de negociação e assim por diante. E as atitudes que você tem demonstrado através dos seus comportamentos. Então, nós temos aqui competência, conhecimentos, informação, saber o que e por que fazer de determinada forma. Habilidades, a técnica, destreza, saber como fazer. Aqui, por que fazer. Saber o que, é aqui saber como fazer. E atitudes, interesse, determinação e querer fazer. Características e relevância das competências essenciais. Então, nós temos aqui a competência do conhecimento. Conhecimento e informação sugere as ideias de competência ativa, competência útil e competência de resultados. O conhecimento e a informação estão sendo considerados como patrimônio importante e principal diferencial competitivo das pessoas e das organizações. Vocês podem observar que as empresas mais bem-sucedidas no mundo, mais desenvolvidas e mais bilionárias são as empresas ligadas à informação. Os grandes complexos ligadas à informação. Vamos citar o exemplo, Microsoft, vamos citar um exemplo, Google, e vamos citar o exemplo do Facebook, que fez com que o jovem, brincando, por acaso, que nós chamamos de serendipidade, que é descoberta por acaso, que é o que os inventores fazem, e muitas descobertas são descobertas por acaso. O inventor está tentando descobrir alguma coisa, e dá errado, e ele acaba inventando outra. Como aconteceu, por exemplo, com o Thomas Edison. Vocês sabem quem é o Thomas Edison? Inventor da lâmpada. E de mais de 1.200 inventos patenteados, fora os que ele não patenteou. O cientista geralmente trabalha sozinho. Ele trabalhava muito sozinho, não exercitava a audição. E acabou com o tempo ficando quase surdo, né? E o cientista que era, ele começou a trabalhar num aparelho para melhorar a audição, que é o que nós conhecemos hoje, esses aparelhinhos aqui, né? Que se coloca bem superficial, bem escondido aqui, para aumentar a audição. Ele tentou, criou o aparelho, mas não deu certo. O Graham Bell, que era um cientista amigo dele, pegou esse aparelho que não deu certo para audição, para melhorar a surdez, para resolver o problema da surdez, quer dizer, e criou o telefone. Tá vendo? Uma coisa que não deu certo para a saúde, ele criou uma coisa que todo mundo utiliza hoje, que é o telefone. Ninguém consegue viver sem um telefone hoje, né? Cada um de vocês hoje carrega um no bolso, inclusive. Muito bem. Howard Gardner, né? O Howard Gardner, um psicólogo que estudou as competências humanas, ele criou o conceito das inteligências múltiplas. Tá? Então, ele escreveu que cada ser humano ele tem, em média, 8 inteligências básicas. Mas nós, geralmente, só usamos uma ou duas, no máximo. Nós temos todas elas. Mas, por não saber como desenvolvê-las, a gente só usa uma ou duas. Então, nós temos a inteligência aqui, corporal sinestésica, né? Que é de autocontrole corporal, coordenação motora. As pessoas têm facilidade para os esportes, facilidade para dançar, tudo que se refere ao corpo.
né? É uma pessoa inteligente corporal. Nós temos a inteligência linguística, né? Que é o uso objeto da linguagem. Convencer, agradar, estimular, comunicar, relatar, a escrita e a oral. E nós temos a inteligência musical, é a percepção, tons, timbres, ritmo, são as pessoas que compõem música e tocam música, pessoas que tocam música, tocam instrumentos, tem inteligência musical. A inteligência lógico-matemática é aquelas pessoas que têm facilidade para cálculos, para somar, dividir, para calcular de uma maneira geral. A inteligência espacial são as pessoas que usam a percepção, as formas espaciais, a visualização em 3D, composição, transformação, são os arquitetos, são os projetistas, né? A inteligência naturalista é aquela pessoa que tem sensibilidade para o meio ambiente. A inteligência intrapessoal é aquela pessoa que tem autoconhecimento e gerencia suas emoções, sentimentos, sonhos, desejos e assim por diante. E a inteligência interpessoal, que mais usamos, principalmente nós que trabalhamos com vendas, né? A compreensão das pessoas, descobrir as intenções, motivações, humores, temperamentos, desejos, para ser usado no relacionamento com o cliente, né? Então, nós temos aqui 8 inteligências, segundo o Howard Gardner, mas, no máximo, nós usamos uma ou duas. Por que nós usamos uma ou duas? O que faz um gênio e o que faz uma pessoa comum? O gênio sabe usar a mente, o cérebro dele, diferentemente das pessoas comuns. Por isso que ele é considerado incomum. O gênio consegue olhar para uma coisa onde todo mundo olhou e não descobriu nada. Ele consegue olhar e descobrir alguma coisa. Ele desenvolve a visão sistêmica da coisa, o que nós vamos ver hoje aqui, tá? Então, veja bem, por quê? O que acontece isso? Nós temos 2 cérebros, esquerdo e direito. Cada um tem uma função. O esquerdo enxerga em preto e branco, o direito colorido. O esquerdo processa texto, o direito cria imagem. O esquerdo é racional, o direito é emocional. Então, o primeiro escreve o texto, o outro cria a imagem. Então, eu falo para vocês, ônibus, do lado esquerdo, escreve-se a palavra ônibus, do lado direito aparece a imagem do ônibus. Eu falo mãe, do lado esquerdo, processa a palavra mãe, do lado direito aparece a imagem da mãe. Mesmo no negativo, eu falo para vocês, não pensem num elefante cor-de-rosa. Vocês já pensaram? Eu falei, não pense. Eu falo, não pensem num dinossauro verde pintado com bolinha branca. Vocês já pensaram? Mesmo no negativo, vocês têm que criar uma imagem para entender aquele processamento. E muitas vezes acontece ao contrário, porque entre o cérebro esquerdo e o direito, há uma teia de informações neurais trocando informações meméticas, com uma rapidez fantástica, como uma central telefônica, aquele monte de fio se cruzando. Então, o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. É o contrário. Por isso, quando acontece um AVC, um derrame, aconteceu do lado direito, a pessoa perde os movimentos do lado esquerdo. Aconteceu do lado esquerdo, perde os movimentos do lado direito. E assim por diante. Então, por que a gente não usa essas 8 inteligências? Acontece o seguinte, desde que nós entramos na escola, o nosso modelo de educação privilegiou mais o lado esquerdo do cérebro do que o lado direito. Nós aprendemos mais lógica, matemática e linguagem. E aprendemos pouco, usar o emocional, a criatividade. Você lembra antigamente, quem tem mais idade aqui, lembra antigamente que as crianças aprendiam música na escola? Tinha o tal do Orfeão. Lembra do Orfeão? Quem que lembra do Orfeão aqui? Não é, né? Então, tinha o Orfeão. A música, gente, é importante. A música, as artes, desenvolve o lado direito do cérebro. Tinha aula especial, exatamente. As mulheres aprendiam prendas domésticas, né?
Eu fiz ginásio industrial, a gente aprendia desenho técnico, desenho mecânico, aprendia ajustagem, aprendia a mexer com torno, com máquinas, com um monte de coisa. As mulheres aprendiam a cozinhar, a bordar, a costurar e assim por diante. E essas matérias, fora das matérias normais, desenvolve o quê? O lado direito do cérebro. Então, se você, por exemplo, hoje é um corretor, o simples fato de você fazer um curso de arte ou de música, aprender a tocar qualquer instrumento, você vai desenvolver o seu lado direito do cérebro. O que vai acontecer? Você vai ficar mais inteligente e vai melhorar na sua profissão. Seja um corretor, um professor, um matemático, um engenheiro, um médico, não importa. Por quê? O cérebro, a mente, funciona no modelo holo, modelo total, né? A mente, ela funciona no modelo holístico, o todo. Quando você aprende alguma coisa, você não aprende só com o cérebro, ele incorpora no seu corpo inteiro. Por exemplo, nós aprendemos a escrever com a mão direita, para quem é destro, com a mão. Escreve seu nome, escreve as palavras. Mas se eu pedir para você escrever no chão, só com a sua mão, sem nada assim, ó, você também consegue escrever. Se eu pedir para você escrever seu nome com o cotovelo, você consegue escrever. Se eu pedir para você escrever com o pé seu nome no chão, você também consegue escrever. Agora eu pergunto, quem que ensinou seu cotovelo e seu pé a escrever? Você aprendeu aqui com a mão. É porque o corpo todo aprende. Quando você machuca um dedo, por exemplo, aqui, e você passa lá o metiolate, coloca um band-aid aqui, tá? O dedo pertence ao quê? Ao corpo. Só que o dedo não é o corpo, o dedo pertence ao corpo. Para a mente, o órgão dedo não é estanque. O dedo não é uma parte do corpo, ele é corpo, assim como o pé, qualquer outra coisa, ele é o corpo. Então, o fato de você estar tentando curar o dedo aqui, a mente entende que você está querendo curar o corpo inteiro. Porque não é o dedo que está machucado, é o corpo inteiro que está machucado. Então, o fato de você tentar curar o dedo, muitas vezes, faz você curar uma outra coisa no seu corpo, sem querer. Porque a mente entende que a cura é holística, é o todo que está doente, não é apenas o dedo. Então, quando você toma um remédio para dor de cabeça, a mente não entende que você está querendo curar só a dor de cabeça. Ela entende que você está querendo curar o corpo que está doente. Entenderam? Aí reside a holística. Então, o que acontece? O fato da gente aprender a usar mais o lado esquerdo do cérebro e deixar o lado direito do cérebro na escola, utilizando impediu que a gente utilizasse todo o nosso potencial que nós temos e desenvolvesse a nossa genialidade. Vocês têm dois cérebros, dois hemisférios, dois cérebros praticamente, né? Nós temos 3 cérebros aqui e um aqui. Temos o cérebro esquerdo, o cérebro direito, que é o córtex cerebral. Temos o cérebro límbico, que fica aqui no meio da cabeça, que é responsável pelas nossas emoções e pelo aprendizado, né? E nós temos um cérebro que tem aqui o unicelular, como a ameba, que é responsável por dar apetite para a gente, por dar fome e pelo movimento homeostático do corpo. Tem gente que pensa mais que esse cérebro aqui. É ou não é? Muito bem. Então, veja bem. Por causa disso, nós temos 2 cérebros para ser usados os 2 cérebros simultaneamente no processo de aprender, de utilizar o potencial durante a vida. Nós usamos só o esquerdo, praticamente. Temos 2 olhos. O que acontece se você tenta enxergar com um olho só? Você vai ter dificuldade. Nós temos 2 ouvidos. É para ouvir com os 2. O que acontece se você tenta ouvir com um ouvido só? Nós temos 2 narinas. O que acontece se você tapar uma e tentar respirar só com uma? Vai ter dificuldade para respirar. Nós temos 2 braços. O que acontece se você utiliza só um braço? Nós temos 2 pernas. Já tentou andar com uma perna só? O que acontece? Então, o fato de você usar o cérebro pela metade, ou só usar o lado esquerdo, faz com que você não tenha desenvolvido a sua genialidade e não consiga usar essas 8 inteligências aqui que você deveria estar usando hoje. Você seria um gênio, seria uma pessoa mais competente, mais completo. Existe exercício para isso? Existe exercício. Que chama ginástica cerebral. Ginástica cerebral. Onde você pode desenvolver os 2 lados do cérebro. Existem exercícios que é feito na areia, com a ponta dos dedos, para estimular, inclusive, os neurônios.
E esse exercício não só ativa os neurônios STEPs, né, como também ajuda a desenvolver o potencial e a inteligência das pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia de um exercício, vocês pegam o seguinte, ó, do lado esquerdo do seu cérebro agora, coloque uma bolinha branca, escrito A. Do lado direito, coloque uma bolinha preta, escrito B. Colocaram? Agora vocês trocam. A bola branca vai para o outro lado e a bola preta vai para o lado contrário. Fizeram isso? Fizeram. Agora vocês pegam do lado esquerdo do cérebro uma bolinha verde com a letra C. Do lado direito do cérebro, uma bolinha amarela com a letra D. Fizeram isso? Agora vocês trocam de lado com essas bolinhas. E assim por diante. Através desses exercícios, a gente faz um exercício de integração dos hemisférios cerebrais. Se você fizer isso com várias cores, com várias letras, todas as cores que tiver com várias letras, vocês conseguem desenvolver, fazer essa ginástica cerebral. Isso é bom, porque além de ativar os neurônios, fortalece as sinapses, né, as sinapses nervosas do cérebro, e faz com que você fique cada vez mais ativo e impeça as doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Muito bem. Uma piada de competência aqui. Mais uma. O empresário chega na delegacia, respirando ofegante, todo afobado, e fala para o delegado de plantão: doutor, tem um sujeito aí que anda por tudo quanto é lugar dizendo que é representante da minha fábrica de malhas. Só no mês passado ele fez um movimento de mais de 150 mil, mais do que todos os meus vendedores juntos. O senhor precisa pegar esse cara de qualquer jeito. O delegado coça os bigodes e promete: calma, pode ficar tranquilo. Logo, logo vamos colocar esse larápio no xadrez. E o empresário, todo cheio de desculpas, explica: não, doutor, não quero que prenda o coitado, quero contratá-lo para ser meu gerente de vendas. Muito bem. Estar bem informado não significa competência. Se não as registrar, assimilar e elaborar bem, ou se não se fizer bom uso delas, não resolve. É como um livro fechado na prateleira. Informação, competência da informação, a maneira de organizar, tratá-la e transmiti-la é muito mais importante. Vocês viram aqui a ilustração de dois bebês aqui, que as crianças já perceberam que elas já nascem sabendo, né? Um amigo meu estava falando que ele tem um filho de 5 anos e o filho sabe fazer tudo. Ele liga o computador, desliga, ele entra no Orkut, ele entra nisso, naquilo, com 5 anos de idade. Já tem até Twitter. As competências técnicas operacionais específicas são aplicações de conhecimento específico, às vezes associadas com aplicação de aptidões e habilidades aplicadas em atividades profissionais ou cargo semi-especializado ou especializado. Vocês acham que o cargo de corretor é um cargo semi-especializado ou especializado? Especializado. A competência intelectual é a capacidade de combinar raciocínios, associar ideias e conhecimento para encontrar soluções e resolver problemas. E a competência emocional é a inteligência, produto do cérebro e a emoção do coração. A ação ou influência da inteligência ou da razão sobre a emoção é que principalmente determina a competência emocional. E quais são as consequências da emoção nas profissões e carreira? O descontrole emocional é a principal causadora de desentendimento interpessoais, de problemas de relacionamento. Exemplo de competências emocionais é saber controlar a irritação, nervosismo e agressividade no trabalho, no trânsito, em casa e assim por diante. É saber manter-se calmo numa discussão e não reagir violentamente no trânsito, nem reagir a um assaltante armado. Controle das emoções é uma das coisas mais difíceis que existe. Controle das emoções. Aprender a controlar as emoções é muito importante. Por quê? Você que se conhece profundamente seus pontos fortes, fracos, defeitos, qualidades. Se você não consegue se autodominar, não consegue se controlar,
você não tem condições de controlar nem dominar ninguém. Que a primeira condição sine qua non é aprender a dominar. Pois não. É o caso do camarada lá em Porto Alegre, que dirigiu o carro, mas fez aquele estrago. Exatamente. É um descontrole emocional. E hoje, quem mora numa megalópole como São Paulo, ele está sujeito a isso. Né? O estresse, a correria do dia a dia, assim por diante. A competência espiritual. Você fala, mas tem competência espiritual? Tem. É a capacidade de sobrepor-se às forças contrárias à espiritualidade e controlá-las. Precisa ser resgatada e desenvolvida por indivíduos, por família, por grupos sociais e por equipes, em todos os tipos de organizações. Um exemplo de um problema espiritual. Uma pessoa viciada em droga ou viciada em bebida. Isso causa muito mal dentro da empresa. Vocês sabem disso. E às vezes são excelentes profissionais. Competências físicas. Deve ser um novo foco de preocupação e interesse de todos, conforme tendências do mundo moderno. Você sabe por que as pessoas estão adoecendo? Que pararam de se mexer. Pararam de se movimentar. Muito sentadinho no escritório, muito sentadinho no carro, sentadinho no ônibus, né? Não sobe escada, tem um elevador. Em casa, sentado no sofá, tem um controle remoto. No quarto, tem um controle remoto. Antes de você levantar para desligar a televisão, hoje você não... Então, ausência de exercício. Vida é movimento, gente. Por isso que as pessoas estão adoecendo. Se você mantiver sempre o exercício físico, nem que for uma caminhada por dia de meia hora, de uma hora, não importa, todos os dias, você está se recompondo. Mens sana in corpore sano. Praticar saúde previne e elimina a doença. Nós temos que praticar sempre. Eu tenho esse exemplo em casa. A esposa, 3, 4 horas na televisão, no sofá, não faz nenhum exercício, caminhada, nada. Eu, como psicanalista, quando eu atendo uma pessoa no consultório, com depressão, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, tome meia hora de sol por dia. Saia da escuridão. Faça movimentos. Caminhe meia hora por dia, saia da escuridão e toma meia hora de sol. Depois de uma semana, você volta. Ela melhora mais de 60%. Só com esse ato. Não precisa de remédio, não precisa de droga, não precisa de nada. Hábitos de vidas. Maus hábitos de vidas é que estão levando as pessoas a se adoecerem. E falta de exercício físico. Você tem que fazer qualquer coisa. Não continuar com o levantamento de copo nem arremesso de bitucas, mas exercício mesmo. Mais uma piada de competência aqui. O manda-chuva chama um dos seus funcionários e fala: eu quero dizer que você tem demonstrado grande capacidade e competência no desempenho de suas funções. Você entrou aqui como escriturário não faz nem um ano. O funcionário acenava afirmativamente com a cabeça enquanto o chefe continuava. E tudo isso apesar de sua pouca idade, pois sequer completou 18 anos e teve uma rápida ascensão. Apenas 2 meses depois de chegar, você já foi promovido a supervisor. Meio encabulado, o funcionário sorria de sua história de sucesso, mas o patrão não parava. Mais de 3 meses e foi designado chefe da sua seção. Não demorou nem 3 meses e logo recebeu outra promoção. Foi designado chefe do departamento. E hoje, depois de apenas 2 meses, já é um dos nossos diretores, o mais influente deles. O pessoal do escritório já estava se sentindo farto quando o Todo-Poderoso mandou o golpe final. Como eu gosto de saber a opinião dos nossos colaboradores, eu lhe pergunto: você está satisfeito conosco, com suas atividades, com suas promoções, por merecimento e com seu salário? Estou sim, papai. Classificação das competências quanto a domínio e aplicação. Pessoas potencialmente competentes construíram o Titanic. E por uma incompetência, ele afundou. Noé, pessoa efetivamente competente, sem conhecimento de engenharia, naval, nada,
construiu a Arca de Noé, colocou um casal de cada animal e enfrentou o dilúvio. E sobreviveu. E a arca não afundou, apesar do peso que tinha ali. Aí está a diferença entre pessoas potencialmente competentes e pessoas efetivamente competentes. Sua classificação de diversos atributos de subclassificação, desculpe, de competência. Aptidões. Nós temos aptidões intelectuais, aptidões físicas e motoras e aptidões de personalidade. Vocês acham, vocês que são corretores hoje, que já ficaram ricos e milionários, né? Vocês acham que o corretor já nasce feito? Não. Por que não nasce feito? Porque não nasceu sabendo falar. A principal arma do corretor é a fala, é a comunicação. Alguém nasceu sabendo falar aqui? É difícil alguém sair de dentro do ventre da mãe, mamãe, não é a mamãe, né? Ou falando alguma coisa. Por enquanto ainda não, né? Então, veja bem, ninguém nasce para corretor ou para médico. A pessoa se torna com as suas aptidões, o encontro com o meio ambiente, muitas vezes a oportunidade, muitas vezes a necessidade e muitas vezes uma série de fatores. Habilidades pessoais de liderança, habilidade técnica, habilidade operacional. E as qualificações, formação escolar básica, complementar, especialização e experiência. Que essas coisas, dependente da profissão, é necessária. Um médico só vai ser médico, poder ser médico, se ele fizer 6 anos de medicina, mais as especializações. Um advogado só vai poder ser advogado depois de 4 anos ou 5 anos de direito, tirar o OAB, e depois... O engenheiro, a mesma coisa. Um administrador, a mesma coisa. Mas o corretor de imóveis não precisa disso, concorda? Precisa? Precisa? Ele precisa tirar o CRES, lógico, né? O corretor, para ser bem-sucedido, precisa ter curso superior? Não necessariamente. Quantos corretores vocês conhecem bem-sucedidos que nunca fizeram uma faculdade? Muitos, né? E quantos corretores bem-sucedidos que vocês conhecem que fizeram faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado? Conhece vários? Menor que a primeira. Menor que a primeira, né? A quantidade, né? Então, tem algumas profissões que você tem que ter qualificação. Para todas as profissões, né? Mas o corretor, o vendedor, de uma maneira geral, os melhores que eu conheço nunca adentraram a uma faculdade. Nunca fizeram especialização. Não falam inglês, não falam alemão, né? Falam 3 idiomas básicos: português, brasileiro e gíria. Agora vamos entrar às competências essenciais, que realmente é o tema da nossa palestra hoje. Tá? Competências essenciais. Uma das competências essenciais é a resiliência. Vocês já ouviram falar? Resiliência. Você vê essa planta aqui, ó, essa flor, nasceu em pleno deserto, sem água, sem umidade, sem nada. Ela prosperou no caos, nas condições adversas. Ela cresceu, nasceu e cresceu dentro de condições adversas. Ela é resiliente. Aquela pessoa que está sempre levando tapa, apanhando, caindo e levantando, e continuando, essa pessoa é uma pessoa resiliente. O que é resiliência? Resiliência é você... Vamos pegar o exemplo do elástico. Você pega o elástico, ele está no estado normal, você puxa ele o máximo que você puder de tensão. É o estresse. Aí você solta ele, ele volta ao estado normal. Uma pessoa resiliente, ele passa por um fracasso muito grande, por um tombo muito grande na vida, no seu trabalho, uma venda perdida, ele consegue levantar, sacudir a poeira e continuar, dar a volta por cima. Essa é uma pessoa resiliente. Na nossa profissão, na profissão de vocês têm que ser muito resilientes, concorda? Porque muitas vezes vocês perdem venda, perdem negócios. E quantas vendas? Se vocês não forem resilientes, vocês desistem muito rapidamente. Então, não é
uma profissão para fracos, é uma profissão para fortes. E tem que ser muito forte. Então, a resiliência, a psicologia tomou essa imagem emprestada da física, esse termo é da física, definindo resiliência como a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse e assim por diante. Diz que o melhor aço é aquele que foi submetido ao fogo mais alto, mais forte. Não é verdade? O melhor aço na forja, ele passa por um fogo mais alto. Por isso ele se torna o melhor aço. Resiliência. Para a gente entender bem o conceito de resiliência, que é uma das principais competências aqui, nós temos que entender os modelos de crenças determinantes, que são estruturados desde a primeira infância. São crenças básicas que se aglutinam quando vamos conhecendo, aprendendo, experimentando os fatos da vida com aqueles que nos cercam. Esses modelos de crenças determinantes capacitam a criança a aquilatar de forma simples e flexível suas convicções diante das adversidades. Por quê? Como é que a gente cria o modelo de crença? A criança até os 7 anos é uma esponja. Ela é uma esponja. E todo ser humano, no começo da vida, a gente passa por um processo de imprint. O que é o processo de imprint? É o primeiro contato com a coisa. Se a primeira impressão que você teve de uma pessoa é negativa, o imprint foi negativo e continua pela vida fora. Se a primeira impressão foi boa sobre uma pessoa, continua também positiva pela vida fora. Então, a primeira experiência que você teve, agradável ou desagradável, ela vai nortear a sua vida inteira, em todos os aspectos. Um cientista nos Estados Unidos estava na sua fazenda, para a gente ilustrar o processo de imprint, e ele criava várias aves lá. Aí saiu uma ninhada, estava os ovos lá no canto, no celeiro, e estava saindo uma ninhada de patinhos, quebrando os ovos e saindo para fora. E ele estava lá de bota, andando para lá e para cá, tal. E ele percebeu que os patinhos recém-nascidos começaram a seguir ele. Como ele era cientista, ele falou assim, conclusão óbvia. A primeira coisa que o patinho vê, quando ele nasce, ele pensa que é a mãe. Então eles pensam que eu sou a mãe dele. Todo lugar que ele ia, os patinhos iam atrás. Num belo dia, ele percebeu que andando por ali, os patinhos não estavam seguindo ele. Falou, será que eu não sou a mamãe? E foi ver o que estava acontecendo. Os patinhos estavam todos aninhados, né, do lado da bota dele, lá no canto. Então, a primeira coisa que os patinhos viram ao nascer, não foi ele, foi a bota dele. Então, a primeira coisa que eles veem, eles enxergam como fatores fundamentais, tanto os animais como o ser humano. Numa outra oportunidade, outra ninhada de patinho estava nascendo, e naquele momento que eles estavam saindo dentro dos ovos quebrados, um novelo de lã redondo caiu no chão e saiu rolando. E eles foram atrás do novelo redondo rolando. A partir daquele momento, toda a forma esférica que eles encontravam, qualquer forma de bola, ele estava lá aninhado, para eles era a mamãe. Entendeu? O ser humano é mais ou menos assim no processo de imprint. Então, essas crenças determinantes determinam a pessoa pela vida fora, tanto acontecimentos bons como acontecimentos ruins. Então, influi, inclusive, nesse quesito da resiliência, que é saber administrar as emoções, que eu falei agora há pouco aqui. A habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse. Manter a calma, a tranquilidade em qualquer situação, porque manter a calma e a tranquilidade numa situação boa, qualquer pessoa faz. Eu quero ver a pessoa manter a calma e a tranquilidade numa situação difícil. Controle dos impulsos. A capacidade de regular a intensidade de seus impulsos no sistema muscular, nervos e músculos, é a aprendizagem de não se levar impulsivamente para a experiência de uma emoção, que muitas vezes pode resultar numa coisa super desagradável. Automotivação.
é um quesito de resiliência. A automotivação é a capacidade de motivar a si mesmo para encontrar uma razão e a força necessária para fazer alguma coisa, sem a necessidade de ser influenciados e fazê-lo por outra pessoa. Trabalhando em uma cuidadosa forma consciente, sem desistir. Então, aqui está a recompensa e a pessoa vai atrás. Você precisa ter um motivo para agir. A automotivação é você aprender a se automotivar. No caso de vocês, é uma competência muito essencial, porque o corretor de imóveis é uma pessoa que lida com humores, com ânimo, com situações difíceis, situação boa. Então, ele tem que estar sempre no seu melhor, cada vez no seu melhor, de dia, de manhã, à tarde, à noite, todos os dias da semana. O corretor não pode se dar ao luxo, né, de um dia estar bem e outro dia não estar. Porque se você leva chuvas, trevas e pessimismo aos seus clientes, eles reagem da mesma forma e não compram nada. Você tem que levar alegria, motivação, entusiasmo e o melhor seu, para que os clientes reajam da mesma forma. Não é verdade? Aqui eu tenho, você já conhece, quem participou das outras palestras minhas, eu tenho alguns livros que estão lá fora, depois, quando terminar a palestra, vocês podem ir lá e adquiri-los. Eu tenho o prazer de autografar para vocês. Nós temos aqui O Poder da Automotivação, que é um livro que vai te ensinar como se automotivar diariamente, todos os dias, né? É um guia para o seu crescimento pessoal e sobrevivência emocional. Aqui você vai aprender uma série de fatores, inclusive, sobre as competências, e o que leva uma pessoa a se desmotivar diante da vida, né? Um dos fatores que levam a pessoa a ficar doente, por exemplo, é a desmotivação, ou melhor, o negativismo. Eu tenho esse mesmo livro aqui em forma de audiolivro, para você ouvir. Aquelas pessoas que não gostam de ler, você pode colocar no seu carro, colocar lá no seu som e ouvir diariamente. Aqui tem algumas regras para você se automotivar. Primeiro é descobrir o que você deseja. Defina o alvo e parta para a realização. Uma venda mensal, uma venda semanal, né? 2 vendas semanais, né? Você vai definir. Você tem que encontrar um grande motivo mais ação. Tenha sempre um grande e bom motivo para agir. Corrigir a programação negativa, né? Isso ajuda a remover os empecilhos mentais, porque muitas vezes são hábitos, né, negativos que fazem com que você se autodesmotive. Você tem que corrigir esses hábitos. Adotar uma programação positiva. Alimente-se sempre de mentalidade construtiva, boas relações, boas leituras, né? Frases positivas, para você estar sempre no seu melhor. Você tem que administrar a sua automotivação. Pensar grande. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho com diferença de resultados. Então, pense grande, né? Otimismo sempre. Seja praticante do ótimo. Por quê? As coisas não estão do jeito que você queria, não se preocupe. Elas podem melhorar. Porque vocês sabem que tudo no mundo funciona por meio de ciclos. Noite e dia. Depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, depois da chuva vem o tempo bom, depois da doença vem a saúde, depois da tristeza vem a alegria, né? A maré sobe e a maré desce. Se a sua maré está baixa, não está do jeito que você queria, está desanimando você, desmotivando, não se preocupe, a sua maré vai subir. E quem tiver numa maré alta também não fique tão entusiasmado, porque ela pode descer, porque tudo é cíclico no universo. Aprender sempre. Quando o ser humano para de aprender, começa a morrer. Então, nós temos que aprender sempre. Nem que for para melhorar a saúde, para preservar a vida, inclusive, né? Colocar um novo propósito à sua vida. Arranje um grande motivo para existir, né? Um propósito, um motivo, cada vez mais, para alimentar a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, assim por diante. Descubra um motivo por que você tem que vender mais, por que você tem que viver, por que você tem que melhorar, e assim por diante. Novas metas. Saiba aonde e por que você está indo para aquele lugar. Não porque os outros querem. Novas ideias, e isso lhe tirará da rotina que acomoda e enferruja. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa e de um profissional é rotina. Caiu na rotina, dançou. Não pode cair na rotina. Torne-se útil a alguém. Você pode inspirar outras pessoas. Ajude outros a crescerem. Você cresce mais quando ajuda outros a crescerem. Através dessas palestras, de meus treinamentos que eu dou por aí,
ajudando as pessoas, ou ajudando a melhorar a vida das pessoas, eu sinto que eu melhoro a cada dia mais. Quando eu termino uma palestra ou um curso, eu percebo que eu me melhorei mais como pessoa, como ser humano e como profissional também. Atitudes mentais positivas. Sua atitude reflete seu caráter e personalidade. Você tem que estar 100% consciente do seu valor, porque ninguém mais que você sabe o quanto você vale. Tem pessoas que acham que vale 10 mil, outros acham que vale 100 mil, outros acham que vale 1 milhão. E tem gente que acha que não tem dinheiro que compre o seu valor. O valor é você que determina. O valor que você se dá é o valor que os outros vão te dar. É apenas reflexo. Acredite em algo, direciona suas crenças, acredite em alguém para que alguém acredite em você, acredite em você, você é a melhor pessoa que existe no seu mundo. E automotive-se, porque o indivíduo motivado gera uma energia positiva que contagia quem entra em seu raio de ação. E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar, carisma. Corretor, vendedor tem que ter carisma. A pessoa carismática é a pessoa que emana uma energia positiva, que as pessoas são atraídas por ele e as pessoas gostam de estar com ele e de fazer negócios com ele. Sabe qual é a vantagem de você ser uma pessoa carismática? Ou de ser uma pessoa carismática? É que as pessoas não conseguem dizer não a uma pessoa carismática. Essa é a grande vantagem. Otimismo. Ocorre na resiliência a crença de que as coisas podem mudar para melhor. Há um investimento contínuo de esperança e, por isso mesmo, a convicção da capacidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão esteja fora das suas mãos. Isso é otimismo. Vê aqui o desenho, né? Zé, para de sacanagem, fala comigo, cara. O amiguinho dele se tornou um ovo frito. Uma competência importante é a análise do ambiente. Nós estamos aqui no ambiente. Capacidade de identificar precisamente as causas dos problemas e das adversidades presentes no ambiente. Essa possibilidade habilita a pessoa a se colocar em um lugar mais seguro, ao invés de se posicionar em situação de risco. Isso na profissão é muito importante. Empatia é a capacidade que o ser humano tem de compreender os estados psicológicos dos outros, emoções e sentimentos. Isso é muito importante. No nosso trabalho é muito importante as 4 I's, né? A simpatia, a antipatia, a empatia e a apatia. Nós lidamos com isso praticamente todos os dias. Muitas vezes o seu cliente está antipático. Muitas vezes ele está empático, muitas vezes ele está apático, indiferente, né? E nós temos que mudar esse estado de ânimo nessa pessoa para fazer a venda. Empatia é fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem, dizer aos outros aquilo que você gostaria de ouvir. Isto é empatia. Autoeficácia, a crença que alguém tem de que resolverá seus próprios problemas por meio dos recursos que encontra em si mesmo e no ambiente. Autoeficácia. Nós não podemos ser eficazes porque a sociedade quer, porque o chefe quer, porque as pessoas querem. Você tem que ser autoeficaz, você mesmo se determinar com relação a isso. É que nem a motivação. Você não pode esperar que o outro te motive. Você que tem que tomar a iniciativa de se automotivar, constantemente. Alcance de pessoas, é outra competência. É a capacidade que a pessoa tem de se vincular a outras pessoas, sem receio e medo do fracasso. Não vou nem tentar porque eu sei que não vai dar certo. E esse tipo de gente vai tomar meu tempo e não vai dar em nada. Você cria já os obstáculos antes de tentar. Autoconfiança é a capacidade de ter convicção de ser eficaz nas ações propostas. E o nosso trabalho requer e depende de autoconfiança. Sentido de vida é a capacidade de entendimento de um propósito vital de vida. Promove o enriquecimento do valor da vida, fortalecendo e capacitando a pessoa a preservar sua vida ao máximo. Você só vai entender o sentido da vida se você entender qual é a sua missão nesse mundo. Para que você nasceu? Você veio aqui passar em brancas nuvens, viver, morrer e ficar por isso mesmo? Não. Você veio a esse mundo com uma grande missão, com um grande propósito. Tem gente que descobre no início da vida, tem gente que descobre no meio da vida, tem gente que descobre no fim da vida e tem gente que morre e não descobre.
qual é a sua missão nesse mundo. Na minha opinião, eu acho que nós, seres humanos, viemos a este mundo para torná-lo melhor do que quando o encontramos. Quando o encontramos. Torná-lo melhor do que quando nós o encontramos. Será que nós estamos fazendo realmente esse papel, tornando esse mundo melhor do que quando nós o encontramos, ou nós estamos piorando ele? Inovação, isso é uma competência hoje fundamental, né? Todo mundo fala de inovação, é a grande força da empresa e dos negócios. Pode ser definida como fazer mais com menos e potenciar a competitividade. Não é apenas fazer coisas diferentes, mas também fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando novos potenciais de satisfação, como refere o Peter Drucker. Incentivar a criatividade e a experimentação. Então, hoje nós temos que inovar. O que é inovar? Tornar novo aquilo que você faz todos os dias. Você pode inovar em casa, inovar no trabalho, inovar nos relacionamentos, na forma que você faz o seu trabalho e assim por diante. Humor. Está aí uma das competências, pois não, está aí uma das competências que está perdendo, inclusive, brilho hoje entre os profissionais. Já não há quase humor nas pessoas, já perceberam isso? Não há quase humor. O humor é uma coisa muito importante, gente. Não só para se tornar mais simpático, para tornar os relacionamentos mais agradáveis, como também para prevenir e preservar a saúde. Prevenir doenças, preservar a saúde. É a arte de gerenciar o próprio estado de espírito para enfrentar o trabalho no dia a dia. Com bom humor, a gente consegue trabalhar melhor. Consegue ou não consegue? Produção de conhecimento é outra competência. É a capacidade de crescer profissionalmente, adquirindo conhecimentos relativos à sua profissão e que sejam relevantes para a organização em que trabalha, como também para a sua carreira em particular. Liderança é outra competência. Capacidade de dirigir pessoas e tirar o melhor delas, levando-os a serem competentes e motivadas por trabalhar em equipe. Quando eu falo liderança, não é liderança empresarial, mas a liderança do seu trabalho, liderança com o seu cliente. Numa situação de venda, você lidera o cliente. Se ele lidera, você perde a venda. Relacionamento interpessoal é a capacidade de se comunicar com as pessoas em geral, de formas eficazes, fazer amigos, influenciar pessoas, e o poder de persuasão. Criatividade é a capacidade de criar e perceber coisas novas, gerar novas maneiras de fazer tarefas, e reinventar métodos, produtos e forma de trabalhar. O ser humano, ele tem um laboratório aqui no cérebro. Ele é capaz de criar constantemente. Para isso, é pensar de maneiras diferentes. Como é que eu posso fazer melhor meu trabalho? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso vender mais imóveis? Como é que eu posso melhorar a técnica de vender imóveis, diferentemente do que nós aprendemos e usamos até hoje? Para isso você tem que criar. Capacidade de sonhar é o exercício de imaginar coisas impossíveis e criar condições para realizá-las. Fazer o impossível torna-se realidade pela imaginação, pela persistência e pela fé. Todos os grandes homens que a história conheceu foram pessoas que tiveram a capacidade de sonhar e de imaginar aonde chegariam. Que tudo é fruto da mente, tudo nasce aqui primeiro, antes de tomar corpo e forma. Capacidade empreendedora é a capacidade de começar do nada e alcançar sucesso em qualquer área. Objetividade, a capacidade de sintetizar e ir direto ao que interessa. Hoje, as pessoas valorizam quem é objetivo. Aquele que não toma muito tempo, que não enrola. Por quê? As pessoas cada vez menos têm tempo. Quem é que tem tempo de ficar ouvindo alguém durante meia hora, 1 hora, 2 horas? Um cliente, um vendedor? Então, nós temos que aprender a ser práticos e objetivos. Falar apenas aquilo que o cliente quer ouvir. Nós temos que imaginar escrito na testa dele. O que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo um negócio com você? O que eu ganho comprando de você? Se você responder essa pergunta, está feita a venda. Dinamismo é a capacidade de imprimir energia naquilo que faz com rapidez e eficiência. Nós temos que ser dinâmicos e enérgicos. Flexibilidade, a capacidade de ceder e se adaptar às pessoas, fatos e condições de vida. Hoje, nós temos que ser como o bambu, né? Nós temos que ser como o bambu, flexível,
Por quê? O bambu dobra e não se quebra. O bambu dobra e não se quebra. Já o carvalho, que é mais forte, se dá uma ventania forte, ele se quebra, ele racha, né? Ok. Ok. Negociação. Esse é o penúltimo slide, viu, gente? Nós estamos terminando já. Capacidade de conseguir a melhor condição e solução no negócio, conflito ou situação pessoal. Quem trabalha com vendas, com imóvel, tem que saber negociar. Importante negociar. Preços, prazos, condições e tudo mais. Tomada de decisões. A conversão das informações em ação, assim sendo decisão é ação tomada com base na prestação de informações. Saber decidir é muito importante. Tem gente que sabe, mas não toma decisões. E a visão sistêmica, aquilo que eu falei atrás, que hoje é muito importante, a habilidade de ter o conhecimento do todo. Por quê? Com a visão sistêmica, você desenvolve o pensamento sistêmico, que é a capacidade de ver a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem ver a árvore, mas não vê a floresta. Tem pessoa que vê a floresta, mas não consegue ver a árvore. E todos os seus conceitos fundamentais de entropia, sintopia, homeostase e homeorese. Né? O que é que acontece? Todo sistema sofre deterioração. Para isso, nós temos que reativar esse sistema deteriorado. E, no penúltimo aqui, é a aprendizagem acelerada. Nós temos que aprender a aprender rapidamente. Né? A capacidade de aprender rapidamente, através da utilização dos 2 hemisférios cerebrais, processo consciente e inconsciente, e da utilização de todos os sentidos, e estratégia da genialidade com uma modelagem da excelência humana para conseguir o melhor em tudo. Eu tenho um curso que eu ministro, que chama Superaprendizagem e Excelência Mental, que eu trouxe hoje aqui, inclusive, um audiolivro que está lá fora, um dos livros que eu trouxe, que é a Introdução à Aprendizagem Acelerada. Tudo aquilo que eu falei para a pessoa aprender rapidamente, desenvolver o cérebro, os 2 hemisférios, você aprende aqui. Aprender conscientemente e inconscientemente. Tá? Aqui, como eu falei, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, eu gostaria que vocês lessem isso daqui, para você ver como é que funciona a mente. É difícil, né? Porque cria um conflito no cérebro, porque o lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. E ser competente é conseguir o melhor resultado com o que você sabe e o que você tem. Isso é competência. Viu, gente? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima oportunidade.